Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O assunto de hoje é sobre a fé verdadeira. E o texto diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza, a convicção das coisas que nós não vemos. Até para com o próprio Deus é necessário que nós tenhamos fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É o mesmo capítulo que diz isso no verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes a gente diz assim, eu tenho fé em Deus, mas tem fé de maneira errada. Atribui uma fé que nós podemos usar esse termo, é aquela fé falsa. Por quê? Porque muita gente diz, eu tenho fé em Deus, mas procura outros meios para conseguir as coisas. Se a sua fé em Deus é tão verdadeira, por que você precisa de um copo com água? Se a sua fé em Deus é tão verdadeira, por que você precisa de uma rosa ungida? Se a sua fé em Deus é verdadeira, por que você precisa do nume no palito de picolé? Por que você precisa de sal grosso? Por que você precisa apelar para outros santos? A vida eterna, olha o que Jesus disse. João 17:3. João 17:3. Diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele diz aqui, o único Deus verdadeiro. Se é o único Deus verdadeiro, o restante que a gente coloca como Deus é falso. Se ao invés de atribuir a Deus todo o poder, você precisa ir para os orixás, é uma fé falsa. Se você precisa interceder a outros padroeiros, é uma fé falsa. Se você precisa entrar dentro do sincretismo, é falso. Se você precisa de correntes religiosas, a fé é falsa. Por quê? Porque 1 Coríntios 3:11 diz que nós não podemos colocar outro fundamento senão o que já está posto, que é Jesus Cristo. É Jesus. Aonde está a sua fé? Em quem você tem colocado a sua fé? Não se engane. A fé em Deus faz com que a gente busque somente a Ele como Deus verdadeiro. Isso é a fé verdadeira, isso é a fé genuína, é a fé das Escrituras. Pela fé, o próprio Abraão, que viveu num cenário de idolatria, resolveu no seu coração não se dobrar diante dos outros deuses, mas serviu ali somente a Deus. Pela fé, também Josué fez a mesma coisa. Capítulo 24, ele fala até para o povo, escolham vocês a quem vocês vão servir. Se foi os deuses que os pais de vocês serviram, ou o Deus de nossos pais, o Deus verdadeiro. É a fé. A fé faz com que você mude de vida. Eu tenho fé em Deus, então você não vai mais viver essa vida promíscua, essa vida de imoralidade. Por quê? Porque a fé que nós temos em Deus, faz com que nós acreditemos que Ele quer nos livrar do inferno. E foi para isso que Ele enviou o Filho ao mundo, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você acredita em Deus? Você tem fé em Deus? Então pratique a fé verdadeira.